paz na guia, Deus que me alunia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui nas ondas da Rádio Universidade e podermos nos comunicar com todos os nossos queridos e queridas irmãs, ouvintes que caminham partilhando a Lei do Amor. A Lei do Amor tem a sua plenificação nesta semana que estamos vivendo, o dia da Páscoa. A Páscoa, como dizia o nosso querido Papa Francisco, é a maior das festas católicas, ou também a maior das festas cristãs, porque na realidade ela é a novidade, é a ressurreição do homem, a eternização do homem, a certeza do homem de que a sua esperança, que se alicerça na sua fé, será realizada. E a Páscoa, por ser uma das grandes solenidades da Igreja, ela é celebrada os seus ritos durante 8 dias. Vai do domingo de Páscoa até o outro domingo, que por vontade do Papa São João Paulo II, se tornou a festa da Divina Misericórdia. A festa do amor derramado por Deus para que o homem possa permanentemente viver na face desse Deus. E eu falo permanentemente porque no céu isso é garantido. Mas na terra também, com o auxílio do Espírito Santo que brotou lá na cruz, quando o centurião traspassou o coração do Senhor e saiu o sangue e a água, faz com que o cristão, o homem da fé, possa diariamente sentir a presença de Deus em si, possa diariamente comungar com a presença de Deus em si, possa diariamente pensar o que hoje, com auxílio do próprio Deus, eu posso fazer para dar ação de graças a esse Deus que se doou por mim na criação e agora completou esta doação no momento da sua entrega, da sua morte e da sua ressurreição. Então é um grande momento em que nós estamos vivendo também hoje, o dia da Páscoa. A liturgia desses 8 dias, ela traz sempre o evangelho de fatos que ocorreram no domingo da ressurreição. Que Deus nos auxilie, que não só a marca da solenidade de 8 dias esteja presente no nosso coração, no nosso entendimento, mas que todos os dias também a gente possa renascer para algo novo, algo que realmente beneficia a nós, beneficia os irmãos e é agradável para Deus, porque Deus espera essa atitude de cada um de nós. E continuando então as meditações sobre a lei que Moisés recebeu lá no Monte Horebe, os 10 mandamentos, hoje nós falaremos sobre o 7º mandamento. O 7º mandamento, lá no livro do Êxodo, de acordo com a tábua da lei, diz no capítulo 20, não furtarás. Quando Jesus falava sobre os mandamentos, lá em Mateus 19, ele usava o verbo não roubarás. Ora, o 7º mandamento, na realidade, ele proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo de algum modo nos mesmos bens. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito à destinação universal dos bens e ao direito de propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Então nós poderíamos assim fazer um resumo da doutrina da Igreja em cima
deste 7º mandamento, não furtarás, e ela prescreve sempre isso aí, a justiça. Deus é justo, Ele oferece a salvação a todos, Ele ama a todos indistintamente, Ele não tem preferência, né? Então também eu devo agir com justiça e caridade na administração dos bens terrenos e nos frutos do trabalho, do meu trabalho, do trabalho de todos os irmãos, né? Muitas vezes a gente ouve expressões que todo mundo se acha cheio de direitos, mas não quer pensar que também está completando esses direitos na sua existência através dos seus deveres. E aí a gente tem que lembrar, isso nos chama atenção nesse 7º mandamento, que os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. E é todo o gênero humano, isso implica assim numa luta que, a partir das conferências episcopais que o CELAM preparou na América Latina e que correu o mundo, sempre houve assim uma disputa muito grande e talvez muito mal entendida ou ideologizada, né? A ideologia daqueles que queriam socialismo, sobre a palavra propriedade privada. Ora, todos nós temos direitos pela herança, pelo fruto do nosso trabalho, pelas conquistas, a adquirirmos bens, inclusive propriedades. Só que essas propriedades, elas também têm um destino universal. Por exemplo, eu vou acumular uma grande quantidade de terras. Olha bem o verbo que eu usei. Eu vou acumular uma grande quantidade de terras. Da terra sai a alimentação do ser humano. Da terra até o capim sustenta o gado, as ovelhas, os animais, né? Para que o homem também tenha a proteína da carne. Ora, no momento em que eu estou acumulando e esta terra não está produzindo, eu não estou sendo justo com meus irmãos que passam fome, porque Deus fez com que o homem se alimentasse dos frutos da terra e dele disponibilizasse para o seu sustento e para a sua vida. Então houve muita discussão, eu me lembro do meu tempo de teologia, isso há 30 anos atrás, né? Queriam terminar com a propriedade privada. É óbvio que a igreja nunca pensou isso, isso estava na boca de alguns analistas, né? Mas a igreja sempre quis alertar isso aí, né? Sobre toda a propriedade pesa um bem social. Então, no momento em que eu tenho muitas propriedades, mas essas propriedades, elas são produtivas, isso aí é o direito da própria propriedade e é o direito de eu ser o dono dessa propriedade. Mas no momento em que eu tenho uma propriedade só para capitalizar, ela fica parada, ela fica sem o uso devido, será que eu não estaria roubando dos pobres o alimento necessário para o seu sustento? Então o 7º mandamento nos ver isso aí, porque matar de fome é uma coisa muito grave. Eu estava lendo até, eu não tenho assim hoje em dia os dados do ano passado nem do ano retrasado, mas eu tenho dados mais antigos que dizem que no mundo, isso veio pela Unesco, me parece, ou pela FAO, não, foi pela FAO, que no mundo diariamente morrem 250 mil pessoas de fome. Isso é muito grave, né? Isso é terrível. Esses dados também dizem umas coisas meio alarmantes, né? Enquanto morrem 250 mil pessoas de fome, e não é assim, eu tô com fome e caí morto, né? Mas eu vou sofrendo as dores do estômago vazio, eu vou sofrendo na pele, eu vou sofrendo no social, né? Essa carência de alimentos, mas ao mesmo tempo, só nos Estados Unidos, foram gastos 30 bilhões de dólares, neste mesmo ano que eu tenho os dados, para tratamentos de emagrecimento. Quer dizer, uns sobrando banho para tudo quanto é lado e os outros morrendo por falta de banho. Será que isso aí também não é um furto, né? E aí eu pasmei, aí teve um pior ainda. Nesse mesmo ano, foram gastos nos Estados Unidos 6 bilhões de dólares para tratamento de cachorros e de gatos com alimentos especiais, com esses, eu não sei como é que se chama direito, top não sei o que lá, né? Mas essas clínicas onde se leva os cachorros, que se
faz as unhas do cachorro, faz a barba do cachorro, faz o bigode do cachorro, né? 6 bilhões de dólares. É pet shop, né? Então isso aí é uma coisa assim, é muito grave. Por quê? Porque anula a minha consciência da justiça, da prática da justiça. Tudo pro meu animalzinho. Não vou dizer que eu tenho um animal de estimação que eu não vou tratar bem, mas gastar tudo para ele, e se bate alguém na minha porta e perde um pão, eu não tenho. Não tenho, não dou, né? Então a gente tem que pensar que esse não furtarás, ou como dizia Jesus, não roubarás, se é justamente administrado por mim aquilo de que eu disponho, né? Eu sempre gosto de lembrar que aquilo que nós podemos fazer de bem, de São Paulo, cobre uma multidão de pecados, né? E eu gosto de uma frase da primeira santa da América Latina, Santa Rosa de Lima, né? Na realidade, Rosa, o nome dela era Isabel, né? Mas ela era tão bonita que os jovens a chamavam de Rosa, aquela flor especial, né? E Santa Rosa de Lima dizia assim: quando servimos aos pobres e doentes, servimos a Jesus. Não nos devemos cansar de ajudar o próximo, porque é neles, é a Jesus que servimos. Então, essa justiça entra o nome do Senhor. Essa justiça me faz reparar que na face de um irmão faminto, na face de um irmão sedento, na face de um irmão peregrino, na face de um irmão doente, de um irmão presidiário, e que talvez seja a coisa mais difícil hoje em dia, né? Eu vejo a face do Senhor crucificado pelaquilo que colocou o irmão nessa situação. Esperemos que não sejamos nós a gritarmos contra esses irmãos o que aquele povo gritava lá no Sinédrio: crucifica-o, crucifica-o, né? Não. Até foi interessante o Papa na sexta-feira, encerrando a Via Sacra lá no Coliseu, ele fez um discurso muito bonito, né? Eu digo, se eu como padre fizesse na igreja, talvez me apedrejasse, mas como o Papa fez, né? E aí o Papa começou a falar das injustiças do mundo, da corrida armamentista, das pessoas que fazem a guerra para lucrar, da fome que existe em várias partes do mundo, do desrespeito aos direitos humanos em várias partes do mundo, né? E ele ia pedindo perdão. E numa hora ele disse assim: e eu te peço perdão, Senhor, por aqueles que perderam a vergonha. Isso é muito sério, né? Perder a vergonha, quer dizer, não tenho mais consciência e tudo faço para me satisfazer. Não me interessa mais nada. Interessa a minha satisfação, o hedonismo, né? Isso não é justiça, isso é ganância. E ganância me faz querer acumular coisas que talvez partilhadas trouxesse mais paz para o mundo, né? Bem, também no 7º mandamento, né, a lei moral proíbe os atos que, visando os fins mercantis ou totalitários, conduzem à servidão dos seres humanos, a sua compra, venda ou troca como mercadorias. Infelizmente, no mundo de hoje, né, ainda em muitos países existe o tráfico de crianças, tráfico de mulheres, né, tráficos de bebês, né, como o homem fosse uma moeda de compra e venda, de troca, né? A gente soube também, quando houve aquela guerra lá na Bósnia e Herzegovina, na Croácia, né, quantas crianças órfãs eram vendidas para serem assassinadas, eu não tenho outra palavra para dizer, né, para serem assassinadas, e os seus órgãos vendidos para transplantes, né? Isso foi denunciado pela ONU, pelos direitos humanos, né? Coisas que, infelizmente, nesse mundo do século XXI continuam existindo, né? Como também aquela que já havia sido denunciada há mais tempo, né? Indústrias de cosméticos ajudavam moças a engravidarem e depois, com 3 meses, compravam o embrião, placenta, tudo para botar nos cosméticos. Isso é justiça? Usar a vida humana, usar o dom da vida que alguém pode gerar para transformar em artigos fúteis, né? Ora, isso realmente peca contra o 7º mandamento.
a gente não se dá conta, né? Roubar é uma coisa assim, tirei isso, tirei aquilo. Não. Roubar realmente é sacrificar a vida de alguém. O verdadeiro desenvolvimento, ele abrange o homem inteiro. O que importa é fazer crescer a capacidade de cada pessoa de responder à sua vocação, portanto, ao chamamento de Deus. Ora, quando eu elimino uma pessoa, quando eu trafico uma pessoa, eu estou tirando a possibilidade de ela dizer sim ou não ao Senhor, ao seu livre-arbítrio, né? Então o 7º mandamento está dizendo isso aí: tu estás roubando o livre-arbítrio de alguém. E isso também é condenado pela doutrina, né? A multidão dos seres humanos sem pão, sem teto, sem terra, como não reconhecer Lázaro, mendigo faminto da parábola? Como não ouvir Jesus que diz: foi a mim que o deixastes de fazer? Eu não sei se você se lembra desta parábola lá no Evangelho de Lucas, né? Quando tinha um rico glutão que dava banquetes e um pobre Lázaro que esperava as migalhas, né? Os dois morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico glutão foi para um lugar bem distante. Alguns dizem inferno, né? E aí o rico glutão pedia: Lázaro, pelo menos molhe os dedos e bota na minha boca, eu estou com muita sede, né? Mas a distância, diz, era tão grande entre um mundo e outro que não tinha como saciar a sede e o sofrimento desse nosso irmão. Ora, o que eu levo para o outro lado da vida? Aquilo que aqui eu construí. É a caridade, a solidariedade, o amor, o olhar justo que me impulsionam para a vida eterna. Tudo aquilo que eu fiz foi, como diz Jesus em Mateus, foi a mim que fizestes. Tudo aquilo que eu não fiz, toda a porta fechada, todo olhar baixo para não me conscientizar, para não me alertar para os fatos que são evidentes, foi a mim que deixastes de fazer, né? Também o 7º mandamento, se tratando, né, da capacidade do homem, ele coloca o valor primordial do trabalho, que o próprio homem depende dele, que o homem é o seu autor e também é o destinatário deste valor do trabalho. Por meio do seu trabalho, o homem participa ativamente da obra da criação, porque lá na Bíblia está: a criação sofre e geme as dores do parto. Jesus preparou, o homem se desviou do caminho, mas ainda dá para sempre reconstruir. Sempre tem um novo amanhecer, sempre tem um novo surgimento de uma oportunidade nova de se fazer o novo, né? E é isso aí que a gente participa da criação através do trabalho justo, do trabalho honesto, do trabalho partilhado, né? E a gente faz sempre união com Cristo, né? E quando eu faço quando eu exerço a minha capacidade unido a Cristo, o meu trabalho se torna redentor. Porque eu estou produzindo não para mim, mas eu estou produzindo para toda uma sociedade. Eu sou padre e ensino a palavra de Deus. A professora ensina a alfabetizar. Se a professora não alfabetizar, não adianta só eu falar da palavra de Deus, porque ninguém vai poder mergulhar profundamente porque não sabe ler. Se eu não tenho médico para fazer o parto, dificilmente também pode dar várias complicações no nascimento. Se não tenho dentista para arrumar os dentes, se não tenho veterinário para os animais, se não tenho sapateiro, se não tenho a costureira, se não tenho padeiro, se não tenho leiteiro, né? Automaticamente o homem se torna uma ilha, e nenhum homem é criado para ser uma ilha, mas todo homem é criado para um convívio social. E o próprio lá no Mateus 20 diz: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, esse trabalho, essa missão, esse chamado vocacional que o Senhor me dá e me convida na justiça a partilhar, automaticamente ele se torna redentor, porque eu faço com Cristo, em Cristo e por Cristo, né? O verdadeiro desenvolvimento, então, assim, abrange o homem inteiro. O que importa é fazer crescer a capacidade de cada pessoa de responder à sua vocação. Portanto, mais uma vez, ao chamamento que Deus faz.
Também eu gostaria assim de frisar muito, né, o respeito aos bens dos outros, né? Dizia São Tomás de Aquino que todo bem que eu tirar de alguém, ele exige uma resposta justa. E esta resposta justa significa eu devolver a este alguém na mesma qualidade que eu usurpei este alguém. Então o que eu quis dizer com isso? Eu fui lá, peguei o Leonir e tirei a caneta do Leonir para fazer os meus rabiscos aqui, né? Agora eu vou lá e digo, eu vou levar essa caneta que é bonita, eu vou dar 2 lápis pro Leonir. O Leonir merece, né, uma caneta. Isso é a justiça divina. Eu tirei, devo devolver a caneta, né? Não 2 lápis. Mesmo que eu dê algo maior. Mas não é a justiça. Até é comprar consciência que não se deve, né? Então, isso a gente chama, de acordo com o 7º mandamento, a justiça cumulativa. Ou seja, a reparação da injustiça é cometida. E é interessante, né? Mas da onde que nos 10 mandamentos estão falando isso aí, não sei o quê? Muito simples. Pega lá o Lucas capítulo 19 e lê aquele momento bonito que Jesus vê Zaqueu e convida Zaqueu para recebê-lo na sua casa. E a conversa, o Evangelho não narra toda a conversa de Jesus com Zaqueu, né? Mas narra uma frase de Zaqueu, né? E que é muito interessante para essa justiça acumulativa. Senhor, se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Porque tinha todo o juro, tinha todo as coisas que a pessoa foram perdidas em cima disso, né? Então a justiça acumulativa é sempre devolver aquilo que eu tirei de alguém, porque eu não tenho esse direito de tirar, né? Eu sou obrigado a restituir, né, aquilo que legitimamente alguém tinha e eu tirei dele, né? É uma responsabilidade sobre o benefício que esta pessoa tinha, né? Ora, se eu vou encobrir ou ajudar alguém a encobrir um desvio, um roubo, eu estou pecando contra o 7º mandamento, né? Infelizmente, a nação brasileira, né, não quero entrar assim tanto nesse fato de análise, porque isso é com o Padre Martinho, mas a nação brasileira, no momento, a gente ouve falar de tanta e tanta injustiça, de tanto e tanto roubo, e a devolução não está sendo de acordo com aquilo que foi extorquido, né, das pessoas. Então isso aí nos faz às vezes perder a consciência, né? E perdendo a consciência, a gente perde o respeito à integridade que a criação deu a cada um de nós. Que Deus nos ajude assim a procurarmos cada vez mais nos crescermos no aspecto da justiça, da consciência e da solidariedade, para que a obra de Deus possa caminhar de novo para a sua perfeição. Agradeço mais uma vez esses momentos com vocês, que Deus ressurreto seja a presença viva na casa de cada um, e se Deus quiser nos encontraremos aqui na semana que vem. Um forte abraço, lembrando que temos o Clube do Ouvinte da Rádio Universidade e gostaríamos que através desse Clube do Ouvinte a gente fosse capaz de adquirir o patrocínio para os nossos programas, né, diários. Esse Clube do Ouvinte, cada família colaboraria com R$20 por mês e participaria de toda a programação, do sorteio de viagem à Aparecida e também, né, das missas e terços que 2 vezes por dia são rezados aqui na rádio. Deixamos então agora a nossa mensagem musical. Até a semana que vem, se Deus quiser. Ó Espírito Santo, fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Ó Espírito Santo, Deus de todo poder, vem inunda meu ser e me refaz.
Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.